Hoje é o dia da saudade e dentro da saudade a gente tem muitas vezes o luto, né? Quando se perde um ente querido, um amigo, a gente entra naquele processo de luto. O problema, o luto, na verdade, é um processo natural. O problema é que ele pode gerar impactos graves na saúde mental e física se não tratado adequadamente, aqueles lutos que acabam se prolongando, né? E nas festas de final de ano, como Natal e Ano Novo, muitas vezes são disparados gatilhos emocionais que agravam mais a situação de alguém que está atravessando aí o luto. Vamos conversar mais com uma especialista em luto, a psicóloga Natália Aguilar, que já está aqui com a gente. Natália, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, como estão? Tudo tranquilo. Natália, vamos começar falando sobre o luto, que é um período, né, de tristeza, de saudades, mas que ao mesmo tempo é uma reação natural do ser humano quando perde alguém que gosta, né? Isso. Eu costumo dizer que assim, né, o luto ele é um processo de adaptação, né? Se a gente perde, né, uma pessoa ou uma situação, algo que é importante para a gente precisa aprender a viver nesse mundo, né, sem a existência daquela situação, daquela pessoa ou daquela, enfim, um emprego, um animal de estimação. A gente pode vivenciar um luto em detrimento de qualquer perda de algo que a gente considere significativamente importante para a gente. À medida que a gente tem um vínculo com alguma pessoa, com alguma situação, enfim, né, a gente vivencia o luto a partir da perda. E, e aí a gente precisa passar por esse processo de adaptação, porque a gente precisa reaprender a viver neste mundo sem a presença daquilo que a gente perdeu. Então, o luto ele é um processo natural em si. Né? Ele não é doença, luto não é depressão, ele é um processo natural, mas que ele pode sim ser agravado por algumas circunstâncias aí, né? E as festas de final de ano, né, como você bem disse, né, elas podem ser sim alguns gatilhos, podem disparar aí alguns gatilhos para a vivência aí, né, numa intensidade maior aí desses lutos. Com certeza. Eu, inclusive, falando especificamente do Natal, né, que a gente comemorou agora ontem, anteontem, teve situações ali de familiares, de amigos, por exemplo, que acabaram perdendo entes queridos, né? Teve uma situação de um amigo que perdeu a mãe perto, próximo do Natal, os parentes sofreram um acidente próximo do Natal, e aí até a gente estava comentando, mas faz muito tempo, mas até hoje as pessoas não conseguem comemorar um Natal de uma maneira, né, mais descontraída, mais relaxada, porque apesar do tempo ter passado, aquilo ficou marcado. Aí eu acho que já começa a ficar um pouco passível de um tratamento, de alguma coisa, né? Ou então não querem comemorar justamente para manter aquele luto e tal, um sentimento de culpa, alguma coisa assim, mas já faz 5, 10, 15 anos que aconteceu, aí eu acho que já começa a entrar, como você está falando, numa situação aí de comorbidade já para a pessoa, né? Sim. A gente entende que essas datas, todas essas datas, né, que são comemorativas, né, como o Natal, o Ano Novo, datas em que geralmente a gente reúne família, a gente está perto das pessoas que a gente ama, a gente considera assim como datas gatilhos, porque a gente sempre vai se remeter, poxa, aquele familiar ele não está aqui, aquele familiar ele tinha um determinado papel diante dessas datas nas nossas vidas, enfim. Mas a gente também considera, e aí assim, né, só complementando, né, quando o familiar ele falece, né, nessas datas, próximas a essas datas, é claro que fica muito marcado. A pessoa dificilmente ela vai esquecer e dificilmente ela vai deixar de associar a data ao falecimento da pessoa.
Mas a gente entende também que com o tempo, dentro do luto, a gente trabalha muito com uma teoria que se chama o modelo do processo dual do luto, que é a gente oscilar entre momentos de lamentação e momentos de restauração da vida. E a gente entende que o luto saudável, né, o luto que é esperado, com o tempo, ele vai indo muito mais para esse lado, né, da restauração da vida do que da lamentação em si, por meio dos processos de ressignificação, né, da nova narrativa que a pessoa ela vai encontrando dentro da vivência do seu próprio luto, e ela vai dando um novo significado, ela vai se adaptando à vivência, né, à nova vivência dela, ao novo mundo, porque é um novo mundo que se vive. Então, quando a gente tem recorrências, né? A pessoa está muito nesse lado, né, da lamentação, e dificilmente ela vai para esse lado da restauração da vida, né? E se passa muito tempo, aí a gente tem o que a gente chama, né, de transtorno do luto complicado, né? E aí sim, né, eu acho que é interessante essa pessoa poder buscar ajuda, né? Poder buscar suporte, porque talvez ela esteja com alguma dificuldade de se adaptar a esse novo mundo que essa vivência, né, na qual ela foi atravessada, né? Então, ela precisa se adaptar a esse novo mundo. Então, acho que quando há essa dificuldade de ir para esse movimento de restauração da vida, né, com o passar do tempo, é interessante, né, a gente buscar sempre a nossa rede de suporte e às vezes buscar ajuda profissional também, porque às vezes fica muito difícil a gente conseguir sair, né? E aqui eu não estou dizendo que o buscar ajuda é a gente esquecer da relação que a gente teve com a pessoa que faleceu, mas é a gente poder ter suporte para atravessar, né, esse processo, essa etapa, e a gente conseguir seguir a vida, né, com a memória da pessoa guardada aqui dentro, né, mas a gente conseguir seguir para uma restauração da nossa própria vida. Com certeza, com certeza. E você, Natália, estava comentando sobre a questão de situações também. A gente está falando agora de casos mais graves, quando a pessoa perde alguém, né, em relação à morte, mas você falava de situações também. E aí eu lembro também de pessoas que eu acho que daí é um sinal ou não, né, você me explica, quando a pessoa, por exemplo, perdeu o emprego, né, aí a pessoa, ou então terminou uma relação, né? E aí fica falando naquela pessoa ou fica falando naquela situação e você vê que no começo ali tá tudo certo e tal, mas aí o tempo vai passando e a pessoa continua sempre falando naquela situação como se ficasse num looping ali eterno e sempre coloca um jeitinho de colocar aquele assunto e colocar ou falar do emprego que perdeu ou falar daquela relação que terminou. Também eu acho que também é passível de você procurar uma ajuda aí para sair desse círculo vicioso. Sim, com certeza. Vamos entender que, assim, luto a gente não vivencia somente por morte. A gente, a partir do momento que a gente estabelece vínculos significativos com pessoas, com situações, com empregos, com relacionamentos, com animais de estimação, com objetos, a partir do momento que a gente estabelece um vínculo, se a gente perde, a gente tem um luto, porque a gente precisa aprender a viver sem aquilo na nossa vida, sem aquilo que a gente tinha. Então, a gente precisa fazer uma reconstrução daquele mundo que a gente entendia que era o nosso mundo seguro, né? Que o que a gente, dentro do luto, a gente estuda e a gente fala que se chama mundo presumido, né? É aquele mundo que a gente está acostumado a lidar, aquilo que faz parte da nossa rotina. Então, quando você traz, né, essa questão, né, por exemplo, do término de um relacionamento ou de um emprego que se perdeu, vejam, eu perdi uma rotina que eu tinha, eu perdi um hábito que já estava instaurado na minha vida. E eu vou precisar me adaptar, me readaptar, né, a essas circunstâncias, ao novo mundo, né, que vai aparecendo aí novamente. E novamente, né, se esse movimento ele fica somente desse lado aqui na lamentação, só na lamentação, e a pessoa ela não consegue sair disso, também, da mesma forma, a gente talvez essa pessoa ela precise aí de um suporte, de uma ajuda, para que ela consiga olhar, né, para o lado da restauração da vida,
de novo, né, para que ela possa seguir, né, não esquecendo, mas seguir de uma maneira mais funcional para a vida dela e mais saudável também. Eu gostei das expressões que você colocou, Natália. Construção, né? Eu tenho uma formação em mestrado, onde a gente aprendeu de memória, onde a gente aprendeu que a palavra resgate ela é usada de uma maneira errada. Essas situações são construídas, construir uma nova rotina, construir sua nova vida. Você em nenhum momento achei interessantíssimo que a Natália usou a palavra resgate, que é usada de uma maneira errada, gente. Essas situações, memória, novas rotinas, né, um novo estilo de vida, você constrói isso. Um resgate, a gente resgata quem está se afogando lá no mar e tal. Você constrói. E só para a gente concluir, Natália, a questão de quando a gente, por exemplo, se prepara para alguém que vai partir. A gente tem aquela avó querida, ou no caso dos pais, também é uma situação que a pessoa tem que entender que faz parte também. Muita gente se sente culpado. Eu estou esperando a morte, aquela pessoa está doente, está num estado já final da vida, né? A gente tem que também, não tem que ter culpa de se preparar para se despedir daquela pessoa também, aquele familiar, não é? Eu acho que é importante a gente entender. A gente vive muito numa cultura em que a morte, ela não é bem vista, né? Ela não é bem aceita. É tabu, né? É tabu, né? Então, fica difícil quando a gente está diante de uma pessoa querida que está ali, né? A gente já vê, a pessoa ela já tem uma certa idade, ela está com algumas comorbidades que a gente está vendo, né? Que ela está ali em cuidados paliativos. Acho que é importante a gente poder, né, se permitir, né, entrar nesses processos, nesses rituais de despedidas, porque a gente acaba vivenciando lutos muito recorrentes quando a gente vive situações dessa forma. Né? É diferente de quando nós tem uma morte repentina, né? Do que essa morte que vai acontecendo aos poucos. Então, acho que a primeira coisa talvez seja a gente entender a morte não como o fim, mas como uma etapa do nosso desenvolvimento. Boa, né? boa. Entendendo que, assim, nós temos as polaridades nascimento e morte, e o que a gente tem no entre é a nossa vida. E a morte, ela não significa que seja o fim, porque existiu toda uma vida que a gente vai levar com a gente. E esse processo de ressignificar as memórias, ressignificar o luto, é exatamente a gente poder entender que essa pessoa ela vai continuar viva de uma outra forma. Né? Ela vai ficar viva por meio das memórias, ela vai ficar viva por meio das lembranças, por meio da saudade, já que hoje é o dia da saudade. Né? E a gente não olhar só para a morte como vilã. Isso não significa que não siga triste, né? Ela é triste porque a gente precisa passar por um processo todo de readaptação. É triste, a gente tem saudade, né? Mas não significa que ela seja vilã da situação, né? Porque, na verdade, ela é uma etapa final do nosso desenvolvimento. Que reflexão bacana, que ressignificado bacana de você encarar esse momento, que é difícil, né? Como a Natália falou, é difícil, mas a gente tem que ter essa reflexão aí, né? Porque a vida que existiu da pessoa vai viver, a pessoa não vai, o corpo vai ir, mas ela não vai, a história dela não vai desaparecer assim do nada, né? Então a gente tem que entender. E ironicamente a única coisa da vida certa é a morte, né? Então é interessante ao mesmo tempo. Natália, muito obrigado por conversar com a gente, pelas reflexões muito bacanas, viu? Gostei muito. E vamos seguir conversando aí ao longo de 2025, né? E já vou te desejar aí uma excelente virada de ano, tá bom? Muito obrigada.
pela oportunidade de estar falando aqui de um tema que muitas vezes é tão tabu, né? Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou disponível, me coloco à disposição e desejo para vocês também um 2025 abençoado aí, muito bom para todos nós. Obrigado, amém. Valeu, valeu, Natália. Até mais, um abraço. Que bacana, né? Bacana essas reflexões aí, por quem trabalha com isso, por quem é da área, para a gente entender um pouco mais as situações das nossas vidas.